uma boa fatia é de regadio, porque há uma ribeira com um rio com obras de hidráulica que permite irrigar, pois isso permite-vos perceber porque é que o cemitério do Coço dá legibilidade às classes sociais, porque há 4 jazigos grandes e depois são só campas rasas. Um cemitério dá legibilidade a uma estrutura social, é uma vila dos mortos. Portanto, esta é a estrutura da propriedade no Coço, muito semelhante à das Terras do Sul. É um sítio que teve uma longa memória comunista. Esta gente recebeu, no início do século XX, uma grande influência anarquista devido a homens que vinham da Catalunha trabalhar para as fábricas da cortiça do Corcho na cintura industrial de Lisboa. E esses homens iam ao Coço escolher o Corcho, escolher a cortiça. E a influência que tiveram local é muito forte. Por exemplo, no Coço, ainda nos anos 10, nos anos depois da República, há uma rua Francisco Ferrer, há uma rua Escola Moderna. Essa influência é muito forte. A partir dos anos 30 é fagocitada para o Partido Comunista, portanto, esta é uma povoação com uma imensa influência comunista. Essa memória comunista é uma memória, como calculou durante a ditadura, é uma memória escondida, é uma memória que, nas circunstâncias da Revolução, arranja modo de passar ao nível expresso. Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui, hoje, é interrogar convosco a relação entre o passado e o futuro a partir da reforma agrária e também desambiguar, perceber por que razão é que as políticas públicas de memória em Portugal não deram relevo à reforma agrária. A reforma agrária não é algo que, por exemplo, na escola, os jovens aprendam alguma coisa sobre ela. E vamos ver que se calhar valia a pena. Não só porque ela atingiu 40% do território, como porque vamos ver que algumas das coisas que resultam dela merecem ser lembradas. Portanto, é um trabalho que tem pesquisa bibliográfica, obviamente, de arquivo e um trabalho de campo realizado no Coço. Como é que se recorda hoje a reforma agrária? Este Sul, é importante termos presente que este Sul se despovoou e, portanto, aquilo a que Maurice Aldevac se chamava os quadros sociais da memória, que são os coletivos que permitem lembrar, estão ruídos e é difícil, então, recordar. Uma mulher do Coço dizia que sente hoje que a casa dela é a burca dela, porque deixou de usar o espaço da rua, ao contrário do que fez nos tempos da reforma agrária, e então a casa é a burca dela, está lá encerrada, e ela diz: a burca fecha-me, eu não falo com ninguém, os filhos estão fora, partiram, estão em Inglaterra, isto durante os anos da Troika, já vamos ver também isso, e a casa é a burca. Portanto, eu estou-vos a falar de recordações que é difícil manter porque os quadros sociais não existem. Estas memórias restauram para as ciências sociais a questão da classe. Eu estou-vos a falar de uma zona de classes sociais bem marcadas. Antes de trabalhar no sul de Portugal, eu tinha trabalhado em Trás-os-Montes e na fronteira com a Galiza. Digamos que eu, enquanto antropóloga, não estava preparada para o que era viver a seguir numa estrutura de classes sociais tão vincadas, tão marcadas no cotidiano, que a expressão nós, eles, não é nós, os da paróquia tal, versus eles, os da paróquia ao lado, é nós, os de baixo, versus os de cima, ou os de cima versus os de baixo. Um latifundiário do Coço, uma latifundiária do Coço, uma mulher de uma família de latifundiários, a determinada altura estava a falar dos seus vizinhos, e quando ela estava a falar dos vizinhos, eu pensava que eram as pessoas das casas ao lado.
Não, porque nas casas ao lado viviam pessoas que não eram da mesma classe social. Ela, quando falava de vizinhos, falava de outros latifundiários que viviam no concelho ao lado, mas que tinham herdades confinantes. A vizinhança é perpassada pela classe. Entramos na casa do padre, na casa paroquial, isto era impensável na Galiza ou no norte de Portugal, que um padre tivesse na parede só fotografias das famílias de proprietários. Consultamos atas da junta de freguesia durante o fascismo e percebemos que há referência a uma missa pela alma dos proprietários, os outros. Uma coisa destas era uma rebelião aqui ou no norte de Portugal. Portanto, há uma estrutura de classes sociais muito marcadas, um espaço marcado pela utilização que as classes fazem deles. As mãos, dizem-nos para a Andaluzia, mas também se aplica ali, as mãos longamente distinguiram as classes, porque os calos são nudosidades nas mãos. Os calos são característicos das mãos dos de baixo e as mãos delicadas e brancas dos de cima. Ora bem, estas memórias são então memórias que, as da reforma agrária, que estão em perigo, digamos assim. Também é importante dizer-vos que eu sempre tive uma relação com historiadores, e é o caso que também aqui me traz, que me permitiu desde cedo perceber uma coisa que está subteorizada pela antropologia. A nossa ciência deixa subteorizada a noção de acontecimento. Enquanto antropólogos, nós estamos preparados para trabalhar longas durações, coisas que se continuam. Nós estamos preparados também para trabalhar rupturas rituais, mas o acontecimento, aquilo que faz uma separação entre um antes e um depois, nós não estávamos em termos teóricos e metodológicos preparados para interrogar isso. Ora bem, aquilo com que eu deparei no Coço foi com o 25 de Abril como grande acontecimento. E um antes e um depois, o 25 de Abril de 1974, tem um antes e tem um depois. E trabalhar sobre um acontecimento, para mim que sou antropóloga, para os historiadores, acham isto completamente supérfluo, porque lidam constantemente com o antes e o depois, e estão habituados a isso. Mas para mim, isto confrontou-me com as escalas do real, porque os acontecimentos no nível local podem resultar de coisas que são decididas fora e podem ter um impacto local que é diferente do que existe noutros locais. Ora bem, Marx, no 18 de Maio, Luís Bonaparte, que é a mais sociológica obra de Marx diz que os homens, eu diria os homens e as mulheres, fazem a história, mas não fazem a história sós, nem fazem em condições que eles escolheram. Confrontam-se então com uma realidade que dilui o que é microscópico noutras esferas e que aquilo que é microscópico pode perder visibilidade. É importante termos isto presente quando trabalhamos num processo revolucionário, porque num processo revolucionário as coisas não correm, obviamente, só como supostamente deveriam correr. Aliás, nem tudo nas nossas vidas resulta de escolhas, senão ninguém escolhia ter campos. É evidente que quando trabalhamos num processo revolucionário, nós percebemos que há situações que são influenciadas pelo que vem de fora, mas há coisas também muito localizadas. Compreender um acontecimento é compreender, obviamente, a relação dele com o tempo, com a história, com a atualidade, como é que ele é lembrado. E em relação a estas questões, há duas noções muito trabalhadas pela antropologia, uma delas também muito trabalhada pela história, duas noções, dois conceitos que são importantes. A noção de nostalgia está muito trabalhada mais recentemente pela antropologia
E a noção de ucronia. Quando trabalhamos convencidos, a ucronia está sempre presente. Porque a ucronia é o tempo que podia ter sido. O que as coisas podiam ter sido se... Bom. Também a nostalgia, quando falamos com pessoas que trabalharam, que estiveram no processo de reforma agrária, está frequentemente presente. Porque as pessoas dizem-nos que houve coisas que estavam no campo das possibilidades e que depois não se concretizaram. Quando trabalhamos com pessoas derrotadas, e estes que estiveram no processo de reforma agrária foram derrotados, sabemos, e eles têm muita percepção, que ficaram, como foram vencidos, ficaram longamente a pensar nas razões por que foram vencidos. Os vencedores ficam com o assunto arrumado. Já venceram. Escrevem a história e não passam a vida a laborar no que as coisas podiam ter sido. Agora, quando falamos com estes vencidos, eles dizem-nos muitas vezes, falam-nos muitas vezes numa espécie de presente alternativo. O que as coisas poderiam ser hoje se atrás não tivesse acontecido algo. A palavra ucronia é uma palavra aparentada à utopia, o que a utopia é para o espaço, a ucronia é para o tempo, e a ucronia por vezes existe da parte dos próprios investigadores, porque eles próprios podem ficar a falar, depois de ouvirem tantos relatos ucrónicos, dão com eles próprios a pensar, pois isto podia ter sido, mas a história não se faz assim. Pronto. Ora bem, não vos estou a falar de um assunto virgem. Este assunto foi muito estudado, e foi muito estudado também para a antropologia. José Cotileiro, um antropólogo que se formou em Oxford, fez a sua tese de doutoramento ainda nos anos 60, com um trabalho de campo no sul de Portugal, e viria a fazer um push-fácil para o seu livro, que só pôde ser publicado em Portugal depois do 25 de Abril, que se chama Ricos e Pobres no Alentejo, e obviamente durante a ditadura não havia ricos nem pobres. José Cotileiro escreve sobre a reforma agrária e ele tem uma visão que é a seguinte: o movimento da reforma agrária é um movimento que vem dos centros de poder, há decisões de fora e os dirigentes da reforma agrária são entendidos como novos patronos locais. Portanto, ele não reconhece às populações a autonomia para gerarem movimento. É um caso isolado. Na mesma altura, em trabalho de campo, Brian O'Neill faz um texto, com a Sandra McAdam Clark, faz um texto em que, pelo contrário, diz que o movimento foi de base. E salienta o papel das classes, do papel das classes num tempo longo e das classes que ganham visibilidade no processo de reforma agrária. Margarida Fernandes, minha colega de departamento, fez a sua tese de doutoramento na Universidade de Kent e fala-nos de uma constante histórica. Nos grandes momentos da história de Portugal do século XX, se há uma convulsão no país, há uma convulsão nos campos. Os campos são um barómetro do que sucede em Lisboa. Mas a voz essencial é de alguém que, para aqueles que tenham a monomania disciplinar e que passem a vida a tentar demonstrar que o seu quintal, a sua horta é que vale, digamos que isso não permite nunca chegar à complexidade do que é uma sociedade. Fernando Oliveira Batista é um homem que vem, é engenheiro agrário, é um homem da história agrária e foi ministro. Foi o ministro que fez a lei da reforma agrária. A meu ver, deixem-me lá ser tendenciosa, é quem em Portugal mais sabe do mundo rural. Fernando Oliveira Batista é então a voz essencial. Produziu bastante bibliografia, continua a produzir.
Foi então Ministro da Agricultura entre 26 de março e 29 de setembro de 75, e vocês vão ver que é neste tempo que vai sair a legislação que respeita à reforma agrária. Portanto, ele vai produzir o aparelho legal que permite legitimar o que já se estava a fazer. Porque a lei não obriga a ocupar terrenos, os terrenos já estavam a ser ocupados. E vai considerar que há 3 posições em confronto. Em primeiro lugar temos os proprietários fundiários. Muitos destes proprietários fundiários eram absentistas, viviam em Lisboa, viviam em sítios agradáveis como Estoril, tinham um feitor que os representava localmente, que fazia a contratação de trabalhadores, não é? Portanto, as 3 posições em confronto são a dos proprietários fundiários, em segundo lugar a dos porta-vozes do capitalismo, porque estes proprietários fundiários, ao longo da década de 60, tinham procedido ao arrendamento dos seus terrenos, cedendo-os a feitores capitalistas, e estes feitores capitalistas alegavam que no pós-25 de Abril, o fundamental era continuar já o que estavam a fazer, portanto, uma agricultura de tipo capitalista, modernizar e produzir. Finalmente, as classes trabalhadoras do Sul. As classes trabalhadoras do Sul que tinham emprego sazonal. Tinham emprego só durante alguns meses do ano. E o resto do tempo aguentavam-se com aquilo que James Scott chama as armas dos fracos. A caça furtiva, algum roubo o Estado Novo longamente tinha políticas sociais de trabalhos públicos nos momentos de maior crise do trabalho. Portanto, estas são as 3 posições em confronto, mas perceber a reforma agrária significa perceber a Revolução. Fernando Rosas, que tinha sido preso político por várias vezes, Fernando Rosas, que é um eminente historiador português, que vocês vão ter aqui, creio que em abril, Fernando Rosas diz-nos que a Revolução é um movimento revolucionário de massas que ocupou fábricas, que ocupou terras de latifúndio, que ocupou casas para a população que vivia em barracas, que levou as populações a descobrirem a autogestão e o controle operário, e isso dá uma grande confiança nos próprios, que impôs a nacionalização da banca e dos setores estratégicos da economia, que saneou patrões e administradores, que criou as unidades coletivas de produção e que geriu a vida de milhares de moradores pobres por todo o país. Há projetos, já vamos ver, estes que estão aqui têm a ver com coisas que já foram mais ou menos estudadas. O período revolucionário leva a que existam as chamadas campanhas de dinamização cultural e ação cívica, que vão por todo o país, com militares, os militares que tinham feito o golpe de Estado, e com artistas, médicos, veterinários que vão vacinar a população, vacunar a população, e os animais, que vão fazer estradas. Há uns anos, uns estudantes meus estavam a fazer trabalho de campo na zona de Bragança, e uma das estradas ainda se chamava a Estrada das Forças Armadas, porque foi feita nessa altura, era a estrada que ligava a aldeia à outra estrada principal. Portanto, as campanhas de dinamização cultural e de ação cívica é algo do processo revolucionário. Depois as campanhas de alfabetização, porque Portugal chega ao 25 de Abril com 1/3 da sua população sem saber ler nem escrever, sobretudo mulheres. O SAL é um movimento que vai ter apoio estatal e que se destina à autoconstrução de casas, mas com projetos daqueles que hoje reconhecemos como grandes arquitetos e que eram jovens na altura. Cisa Vieira, por exemplo, faz um dos bairros SAL do Porto. Bairros para populações que não tinham casa. No processo revolucionário, os arquitetos, que
que hoje conhecemos com grandes nomes, usei este, mas são inúmeros, os arquitetos também se mobilizaram para fazer já não um projeto que eles podem decidir completamente, mas que tem que ser negociado com as populações. Que em Assembleia as pessoas dizem, mas eu não quero o banho nesse sítio, quero no outro lado, eu quero a cozinha maior. E o arquiteto tem de redesenhar nesse sentido. O Serviço Cívico Estudantil, quando se dá a Revolução, em 1974, o afluxo de gente que quer ir para a universidade é uma coisa fora do comum. E a universidade não tem capacidade. Porque também convém dizer uma coisa: com o 25 de Abril sanearam-se os professores fascistas. Ou seja, faculdades, por exemplo, como a de Direito, ficou com muito poucos professores, e muitas, porque há um saneamento dos professores que estavam ao serviço do regime, saem, que são expulsos da universidade, e isso implica que a universidade tem um problema para resolver. Fazer com tanta gente a querer entrar, gente que tradicionalmente não chegaria pela sua situação de classe, mas que quer chegar à universidade, e então cria-se o Serviço Cívico Estudantil. Ou seja, há um ano antes de chegar à universidade, há um gap year, em que os estudantes vão pelo país, por exemplo, fazer trabalho etnográfico, e temos, digamos, do ponto de vista do levantamento etnográfico, temos recolhas fabulosas feitas por estudantes universitários muito bem dirigidos nesses anos, mas também fazer, por exemplo, estudantes que iam para a medicina podem ir colaborar com os médicos do chamado Serviço Médico à Periferia. Portugal chega ao 25 de Abril com distritos como o de Bragança sem um ginecologista ou um estomatologista. E o Serviço Médico à Periferia leva a que os jovens médicos tenham de passar 2 ou 3 anos fora de Lisboa, num sítio mais distante, a realizar o seu trabalho. Ora bem, esta reforma agrária portuguesa distingue-se de outras e distingue-se de muito do que foi também a reivindicação longa, por exemplo, para a Andaluzia. A reforma agrária portuguesa procede à apropriação em grande escala de terras, mas não faz reparto.